A influência europeia no Maranhão ainda pode ser vista, nos dias de hoje, pela presença das edificações no projeto urbanístico no centro histórico da capital. Casarões e azulejos portugueses são marcas registradas de São Luís. No século XIX, esta relação era muito forte e teve reflexos na história política do Maranhão. É que o grito de independência em 7 de setembro de 1822 só ecoou por aqui quase um ano depois. Em razão do intenso tráfego marítimo com a metrópole, as elites pecuaristas e agrícolas maranhenses estavam muito ligadas a Portugal. Inclusive, os filhos das famílias ricas estudavam em Lisboa. Tudo isso por conta da proximidade geográfica. E isso demorou para o Maranhão aderir à independência do Brasil. Para que isso acontecesse, foi preciso uma ameaça vindo pelo mar. Este historiador explica o momento político e esta forte relação do Maranhão com a metrópole portuguesa. O Brasil, ele não era uma unidade territorial, eram vários Brasis dentro do próprio Brasil. O processo de independência se dá ali no centro-sul, Rio de Janeiro, São Paulo, Rio, que era o centro, né? Então, a independência era dessa região. Aqui no norte, ninguém tinha nada a ver, entendeu? Então, os portugueses que dominavam o cenário político, o cenário econômico aqui no Maranhão, na província do Maranhão, eles vão se manter leais a Portugal, né? Então, é o Brasil tentando se tornar independente da sua metrópole, né, de Portugal. E os maranhenses eram portugueses. A São Luís da primeira metade do século XIX era conservadora, avessa aos comandos vindos do Rio de Janeiro, capital e centro político do país. Com uma rica produção e intenso comércio de algodão com a Europa, manter as relações estreitas com Portugal era o grande interesse das elites que comandavam o destino do Estado, como observa este outro historiador e professor da Universidade Estadual do Maranhão. Desde o momento que aconteceu a abertura dos portos, em 1808, quando a corte se transfere para o Rio de Janeiro, o Maranhão se tornou um grande produtor de algodão, né? E o algodão é um produto dos mais importantes naquele momento de revolução industrial na Inglaterra, né? Então, ao mesmo tempo que os mercados se abrem em relação à Inglaterra, você tem cada vez mais os comerciantes daqui estabelecendo relações comerciais com as praças de Lisboa e do Porto, né? É um momento, pelo menos de uma década, de desenvolvimento da agroexportação no Maranhão e do consequente envio de parte dos filhos desses proprietários, principalmente para a Universidade de Coimbra. Os dois historiadores preferem não falar em demora na adesão, mas sim em um processo natural movido por interesses político e econômico. As províncias do norte, a ligação delas, a relação política, econômica, toda era em relação a Portugal. Eles obedeciam às ordens de Portugal, né? Então é porque às vezes a gente pensa que o Brasil já era uma unidade. Não, o Brasil, como a gente conhece hoje, é uma construção que se dá a partir daí, da independência, né? Vai se construindo enquanto Estado, enquanto nação, né? Então, por isso que o Maranhão ele vai demorar 10 meses, né? Vai ser a antepenúltima província a aderir à independência do Brasil. No Maranhão, no Pará, na Bahia, as conexões políticas, comerciais eram muito mais ligadas a Portugal do que ao Rio de Janeiro, né? Então, não por acaso, essas independências vão acontecer só no ano seguinte e a partir de confrontos militares, né? No caso do Maranhão, 28 de julho, ele é resultado de avanço das tropas. Um dos marcos da adesão do Maranhão à independência é a chegada do navegante escocês Lord Cochrane, que ameaçava bombardear a ilha de São Luís. Mas para o professor do Departamento de História da UEMA, antes mesmo da chegada do navegante, São Luís sofria bloqueios internos e estava sufocada com a falta de suprimentos. Quando Cochrane chega aqui em 26 de julho, há uma situação já, eu diria, de esgotamento das forças portuguesas aqui, já concentradas apenas na capital e em Caxias. E o que ele faz, basicamente, é oficializar esse ato no dia 28 e depois tomar as principais medidas de reorganização política desse novo Estado. Vai confiscar uma série de navios e de produtos pertencentes àqueles que eram identificados como portugueses, vai depor a antiga junta de governo e organizar a eleição de outra. Então, ele tem um papel decisivo, importante, já numa fase bastante adiantada do processo. A data 28 de julho, que marca a adesão do Maranhão à independência do Brasil, devido à sua relevância histórica, motivou a Lei Estadual 2457 de 1964, que cria o feriado
em todo o estado do Maranhão.